Nós estamos aqui porque domingo é dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia de nós estarmos na sua casa para adorarmos, louvá-lo, entronizá-lo, engrandecê-lo com a nossa vida. E nós fazemos isso pela fé, e uma das maneiras de nós demonstrarmos isso é realmente nos reunirmos, é realmente estarmos juntos como família cristã, e adorarmos o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos começar a entrar na carta de Efésios, vamos estudar a carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, e assim é uma carta bem peculiar, e creio que Deus nos ensinará bastante. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios. E eu creio que vai ser desafiador, vai ser muito edificante, como Paulo ele trata dessa parte, tanto da parte espiritual como também da parte prática, né? E então eu espero que nós possamos sair daqui, quando terminarmos essa carta, bastante desafiado, com a espiritualidade mais elevada, com um conhecimento mais profundo, mas também o Espírito de Deus nos impulsionando a realizar, a praticar realmente o Evangelho. Nós estamos estudando isso na escola bíblica, o que é o Evangelho. Então nós precisamos praticar. Então vamos começar. Eu quero fazer a introdução, né, já lendo. Peço que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Capítulo 1 aos Efésios, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vamos até aqui só hoje. Amém? Vamos repetir o versículo 3. Benditos e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio de estar reunido com a Tua linda e preciosa igreja, para Te louvar, Te adorar na beleza da Tua santidade. Mas neste momento, Pai, as Tuas sagradas Escrituras foi aberta diante do Teu povo e pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale conosco, ministre aos nossos corações, e como Paulo mesmo diz, que no abrir da minha boca seja anunciado os mistérios do Evangelho. Então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua presença e que o Senhor reparta a cada um aquilo que o Senhor quer ministrar, falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tomem os seus assentos e vamos dar início, então, à carta de Paulo aos Efésios. Então, Paulo escreve a carta de Éfeso, provavelmente entre o ano 61 e 63 depois de Cristo. Éfeso era um centro de comércio, a terceira principal cidade daquele império, né, depois de Roma, que era a maior cidade, depois de Alexandria, vem a cidade de Éfeso, e ela era a capital da época da Ásia, né? Tinha um porto ali muito importante, um rio que era muito navegável, e ela tinha mais ou menos cerca de 500 mil habitantes. Então, para a época, era uma cidade muito grande e muito importante. Mas também era um centro espiritual, era um centro de diversas práticas de magias e culto a Artemis, ou Diana dos Efésios, que era o nome romano que ela recebia, e acreditava que a Artemis ela podia proteger os habitantes da cidade de Éfeso, daquela grande cidade, contra os ataques demoníacos mesmo, ataques espirituais.
Então, esse templo que era dedicado a Diana, ou a Artemis, que o nome mudava, né, era 4 vezes maior do que o templo de Pártenon, em Atenas. Então, era um templo gigantesco, né, e era considerada, na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas esse templo foi destruído em 220 depois de Cristo. Ele veio para o chão pelos godos, né, pelo povo godo, e ficou ali, então, só as ruínas. Mas Paulo, nesta carta, amados irmãos, ele quer mostrar a inserção da igreja na cultura, dessa cultura pagã, dessa cultura espiritual, dessa cultura de filósofos, mas dessa cultura que, na época, era uma cultura muito avançada, né, que era a cultura de Éfeso. Então, isso levou Paulo, amados irmãos, a ensinar o evangelho intensa e sistematicamente. Ele gastou ali muito tempo. A Bíblia diz que Paulo ia de casa em casa, Paulo, ele de dia e noite, e publicamente, e também ele abriu uma escola que era a escola de Tirano, nessa época, né? Então, Paulo, ele queria trazer uma profundidade, uma revelação muito profunda por causa daquilo que significava a cidade de Éfeso na época. Então, Paulo se dedicava para transmitir todo o desígnio de Deus, para que a igreja tivesse esse conhecimento e se manifestasse realmente a sua firme fé, a sua prática firme da fé, mesmo cercada por uma cultura péssima por fora, né? Uma cultura totalmente, uma espiritualidade, mas que era uma espiritualidade distorcida e contaminada por muitos deuses pagãos. Mas também Paulo ele se preocupa com o grande perigo dos falsos mestres que estavam dentro da igreja, né? Então, ele queria realmente trazer um conhecimento profundo, um conhecimento das Escrituras, para que a igreja tivesse realmente um fortalecimento, um conhecimento na fé, e uma firmeza na fé, para resistir os falsos mestres e também resistir ao animismo, o paganismo, que era para o lado de fora. Então, Paulo queria firmar a identidade através do destinatário dessa carta. Paulo escreve aos Efésios. Então, ele queria realmente firmar a identidade desses cristãos, dos que iam receber a sua carta, na firmeza realmente do Senhor Jesus. E Paulo ele se preocupava com esses irmãos, como irmãos amados, para capacitá-los, para que eles permanecessem unidos, para que eles fossem um instrumento realmente vivos na obra de Deus. Mas eles precisavam se manter firmes na fé, mesmo inserido nesse contexto dominado pela espiritualidade, pela idolatria e principalmente pelo pecado. Principalmente pelo pecado. Por isso, Paulo, então, enfatizava a sua identidade como pessoas, ele usa a palavra remidas em Cristo, né? Que essas pessoas fossem conhecedoras profundas do Evangelho, conhecedora profunda da palavra, das Escrituras, para que fossem líderes preparados, capacitados, líderes fiéis, evangelistas cheios do Espírito, né, com coração ardente, mas que ao mesmo tempo a igreja ela sofresse através das Escrituras e do poder do Espírito Santo a obra da santificação, e que essa igreja fosse uma igreja edificada, irmãos que realmente, mas também, como eu falei de manhã, né, essa igreja, quando ela é santificada, quando ela se preocupa com as Escrituras e com o Evangelho, ela se torna uma igreja piedosa e também ela se torna uma igreja compassiva, misericordiosa com os oprimidos, com os necessitados, e ela se torna uma igreja amorosa e uma igreja que gasta tempo e as pessoas são empenhadas na oração. Então, Paulo, ele escreve essa carta para que esses irmãos, vivendo juntos, vivendo unidos na fé, possa refletir a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Então,
no capítulo 1, versículo 1, né, o apóstolo Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então nós devemos notar aqui que apóstolo não é um título de status. A pessoa não recebe o título de apóstolo por status, mas era uma referência ao ministério apostólico do apóstolo Paulo, de Paulo, né? Então não é um título de status, mas é uma referência ao ministério que ele recebeu, ou seja, um chamado de Deus caracterizado a uma postura de serviço e não de honra. Presta atenção. É uma característica, amados irmãos, de postura de serviço, não de honra, né? Então, hoje as pessoas inverteram essa palavra aí, que tem causado muita complicação e deturpação desse ministério, né? Que não é simplesmente um título, mas realmente um serviço, um ministério. Então, a palavra significa exatamente, o apóstolo é aquele que é enviado. Ele é um embaixador. E essa palavra podia ser aplicada, olha só, na tradução original do grego, né, como um governante, uma autoridade representativa, né, como realmente um representante do governo, um embaixador. Ele chegando num lugar, ele era recebido, enviado por Deus como um embaixador da igreja naquela região, um representante da igreja naquela região. Então, não significa privilégio, como muitos querem honra, cultura da honra, dupla honra, e querem os primeiros lugares, querem os nomes escritos sempre nas alturas, né? Mas não denomina privilégio, e sim responsabilidade. A tarefa de levar a mensagem fiel do enviador. Ele é embaixador, representante, e tem a tarefa de levar uma mensagem, e a mensagem tem que ser fiel daquele que enviou, para campos pioneiros, campos necessitados e não ainda alcançados. Mas as pessoas entenderam que é uma palavra de status e querem montar os seus impérios, querem sentarem nos tronos, né? Sendo que não é isso o significado dessa palavra, mas é aqueles que são enviados como pioneiros aos necessitados, aos pecadores e aos povos não alcançados. Então Paulo deixa claro que não era por vontade ou por mérito próprio, não era próprio dele que ele foi escolhido para ser apóstolo, pois não era um dos 12 apóstolos. Não foi por vontade dele, não foi por mérito, ele não fez nada por isso. Quem o separou foi o Senhor Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo equiparou o seu apostolado ao de Barnabé. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele compara o seu apostolado com o de Barnabé. Várias outras pessoas, amados irmãos, inclusive, possivelmente, e quase com certeza, uma mulher era reconhecida nesses moldes que eu estou falando de apostolado, como apóstola naquela época. Está em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Olha só, que interessante, vou ler para vocês. Saudai Andrônico e Júnias. Olha só o que Paulo fala. Meus parentes, companheiro de prisão, Andrônico e Júnia, companheiro de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Notáveis entre, olha o que está escrito aqui, irmãos. Porque não era um status, era um serviço. E onde eles estavam, por ser apóstolos, estavam presos. Notáveis entre os apóstolos. E outra coisa, estavam em Cristo antes de mim. Antes de mim. Andrônico e Júnias se converteram antes de Paulo. Já estavam no ministério antes de Paulo. Tinham andado com Jesus. Estavam presos pelo Evangelho. E eram notáveis
entre os apóstolos, né? Então, são chamados de apóstolo em várias traduções, principalmente na NVI, e ainda aparece, olha só, tinha um conteúdo de discipulado nos primeiros séculos, que durou até o século I, na metade do século I para o século II, que chamava didaquê. Didaquê, os discípulos, os primeiros cristãos usaram a didaquê, que era o conteúdo que eles tinham para aplicar o discipulado. E Andrônico e Júnias é citado na didaquê como apóstolos, para você ter ideia. Eles eram escritos por esses primeiros líderes cristãos depois dos apóstolos. Os jesuítas, né, os jesuítas do século XVI, eles ressuscitam essa ideia dessa palavra, desse serviço, mas dessa palavra apóstolo como enviado. Eles deixam de usar a palavra apóstolos e trocam pela palavra enviado no século XVI. E aí essa palavra enviado, que significa apóstolos, ele usa, a partir do século XVI, começa a usar então a palavra missionários. Só no século XVI começa a usar a palavra missionários. Essa terminologia é adotada pelos protestantes, depois da Reforma, até o dia de hoje. Ela é ligada a esse significado, aquele que foi enviado. Então, Júnias, muitos ficaram na dúvida, será que era um nome masculino, Andrônico e Júnias? Não, era feminino, porque foram fazer uma pesquisa e encontraram mais de 250 mulheres com o nome de Júnias naquela época. Então, era um nome feminino, né? Era um nome de mulher. Orígenes, João Crisóstomo e Jerônimos, eles afirmam no século III, eram os pais da igreja, Orígenes, João Crisóstomo e Jerônimo. Ele afirma que Júnia era mulher e ela estava entre os apóstolos. Bom, vamos para o versículo 3, que vai nos deter todo esse tempo. Paulo introduz então a carta dizendo que fiéis foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui o foco de Paulo são sobre as bênçãos espirituais. Paulo nunca focou nas bênçãos materiais e bênçãos financeiras. O foco dos apóstolos, a carta que os apóstolos nos deixaram, eles falam de riquezas profundas e riquezas espirituais em Cristo Jesus. Como muitos prometem, né, as bênçãos materiais e financeiras, mas Paulo traz algo mais profundo, irmão. O evangelho é mais profundo do que isso. O evangelho, amados irmãos, é mais poderoso. As bênçãos das regiões celestiais em Cristo são mais substanciais, são mais tremendas, amados irmãos, por que não dizer sobrenatural? Sobrenatural. Bênção nas regiões celestiais. Essa expressão, amados irmãos, ela é usada apenas em Efésios. Bênçãos nas regiões celestiais. Nós vamos ver, no decorrer do estudo dessa carta, no capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10, e capítulo 6, que fala das armaduras de Deus, lá no versículo 12. Então, essas bênçãos são mais importantes. Deus derramou o Espírito, o seu Espírito, sobre a sua igreja. Junto com o seu Espírito, vem o seu poder, a sua autoridade, a sua espiritualidade, porque Deus é poder. E junto com o seu Espírito, claro, vem seu amor, que é difícil a gente entender,
Mas nós só compreendemos o amor profundo de Deus através da revelação do Espírito. Junto com esse derramamento do seu Espírito sobre a sua igreja, vêm os dons. Vêm os seus dons. A Bíblia é clara, ela fala. Mas vivemos em tempos, amados irmãos, que muitos querem afirmar que os dons cessou. Só se arrancar o Espírito da igreja. Só se arrancar o Espírito da igreja. Né? Porque junto com o derramamento vem a sua autoridade. Então tem um grupo, amados irmãos, que é um grupo mais intelectual, um grupo mais pensador. Eu gosto desse grupo que faz a igreja pensar. Claro, né? Isso são os teólogos, que pega a doutrina, pega as escrituras e examina as escrituras. Mas eu tenho afirmado, uma teologia morta, ela mata. O Espírito Santo, ele trouxe um cristianismo vivo. O Espírito é vida e é poder. O Espírito é vida e é poder. Né? E nós não podemos sufocar isso na igreja. Nós não temos autoridade de querer tirar isso da igreja. Porque senão nós tínhamos que rasgar as escrituras. Você entendeu? Mas temos em Cristo. Nós estamos em Cristo, irmãos. E isso significa poder do Espírito Santo. Podermos para viver nesse presente século e vencer a nossa carne, vencer os nossos desejos, vencer as nossas inclinações, vencer os poderes malignos, vencer os poderes das trevas, né? Quando nós estamos em Cristo, a igreja recebe o poder da redenção. O poder da redenção no seu sangue. Nós recebemos a herança. Tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, toda herança, nós cantamos isso, é direito nosso, nós tomamos posse dessa herança poderosa. Nós recebemos, amados irmãos, em Cristo, a esperança profunda da eternidade, uma esperança viva, uma esperança eterna, a promessa, recebemos o amor, recebemos o livramento do pecado e dos poderes de Satanás. Cristo, ele conquista isso, ele nos dá poder contra o inimigo. O inimigo não nos domina mais, não tem mais poder. Jesus chega a dizer, aquele que pertence ao Senhor, que pertence a Ele, o diabo, o inimigo, nem lhe toca mais. Não toca mais, né? Então, nós recebemos isso, amados irmãos, nós temos o enchimento. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. E junto com esse enchimento, nós recebemos uma alegria do Senhor Jesus em nossos corações, que o mundo não pode nos dar. Essa satisfação, esse gozo, que nada pode nos preencher, nada pode nos dar. Então, por isso que o nosso Deus, amados irmãos, quando Paulo ele inicia esse versículo 3, por isso que ele diz que, por tudo isso que eu vos disse, esse Deus deve ser bendito, esse Deus deve ser adorado, esse Deus deve ser glorificado pelo seu povo, ele deve ser realmente entronizado, adorado no meio da sua igreja. Então o apóstolo Paulo, ele ergue essa voz. Ele ergue essa voz, amados irmãos, num magnífico hino de louvor. Um hino maravilhoso, amados irmãos, que atinge talvez o mais elevado nível de adoração. O mais elevado nível de adoração. Então nós vemos aqui um coração, amados irmãos, cheio do Espírito, cheio de gratidão, que transborda diante de Deus. Transborda numa adoração genuína diante de Deus pelas suas bênçãos e graças recebidas e derramadas. Então nós bendizemos a Deus quando nós louvamos. Nós o bendizemos quando o adoramos. E quando nós o bendizemos, quando nós adoramos, né? E isso não se refere a só o momento de 2 horas de culto que nós prestamos. É outro assunto da verdadeira adoração, de adorar Cristo em espírito e em verdade,
né? Mas Ele nos abençoa. Ele nos abençoa quando nós nos reunimos, quando a sua igreja se reúne. Então Ele nos alegra e Ele faz chover sobre nós as ricas bênçãos da sua graça, da sua bondade, do seu amor, derramando sobre a sua igreja, sobre o seu povo, toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes. Irmãos, o culto é espiritual. O culto, amados irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, nós não estamos somente aqui fisicamente, nós estamos nas regiões celestiais. A presença de anjos, a presença do Senhor Jesus. E isso Ele conquistou na cruz do Calvário, de adentrarmos os santos dos santos, de adentrarmos realmente nas regiões celestes. Então a maneira mais fácil de explicar essas bênçãos é contratada, quando você contrasta ela com as bênçãos de Israel no Velho Testamento. Você tem essas bênçãos para a igreja e as bênçãos, amados irmãos, que Israel recebeu no Antigo Testamento. Preste atenção. O judeu fiel e obediente, ele era galardoado com uma vida longa. Olha as bênçãos que o judeu recebia. Quando ele adorava a Deus, quando ele realmente buscava fidelidade ao Senhor. Uma família numerosa, colheitas abundantes e proteção dos seus inimigos. Deus dava isso a Israel. Vida longa, família numerosa, colheita abundante, e Deus sempre disposto a proteger o povo contra os ataques do inimigo. Em contraste com isso, as bênçãos cristãs, hoje, são espirituais. São espirituais. Trata-se de tesouros, amados irmãos, profundos. Profundos, quando Paulo se refere da profundidade da riqueza. São tesouros, amados irmãos, imateriais. Tesouros invisíveis. Tesouros incorruptíveis. É verdade que os santos do Antigo Testamento também provaram de algumas bênçãos espirituais. Porém, os cristãos de hoje desfrutam de bênção que antes eram desconhecidas ao povo de Israel. Então, as bênçãos dos crentes estão nas regiões celestiais. Literalmente, no mundo espiritual. Regiões celestiais, literalmente no mundo espiritual, que Paulo chega a citar: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Eu fui levado ao terceiro céu, não sei se em corpo, eu não sei, se em espírito, eu não sei, né? Então a expressão nas regiões celestiais é repetida por 5 vezes nessa carta de Paulo aos Efésios. Então olha que profundidade, olha que riqueza que Paulo traz aos Efésios. Por quê? Porque era uma região espiritual. Era uma região com debate de muitos deuses, né? Então Paulo entra também. Deus entra com Paulo nessa dimensão, nessa batalha, nesse entendimento, e revela coisas profundas à igreja de Efésios, né? Então no versículo 3, nós vamos ver qual é a esfera que está essa bênção do crente. Qual ambiente está a nossa bênção? No versículo 20 do capítulo 1, fala do local onde Cristo está presentemente entronizado. No capítulo 2, versículo 6, fala do local onde o crente está localizado em Cristo. Onde o crente está em Cristo. Já no 3:10 fala o lugar onde os anjos presenciam a sabedoria de Deus exibida pela igreja. E no versículo 6, capítulo 6, versículo 12, fala da região onde nasce o conflito. Não fala lá da armadura de Deus? Onde esse conflito é travado e o presente, né, onde o cristão está nessa batalha com esses espíritos imundos. Por isso que nós temos que estar atentos, amados irmãos,
aonde nós entramos somente na parte teórica do Evangelho. Então eu falo assim, louvo a Deus pelos estudiosos, pelos teólogos, mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é espírito e é vida, é prática, né? Então, quando nós unimos essas passagens que eu acabei de citar, nós temos uma verdade de definição bíblica, amados irmãos, das regiões celestiais. Nós vamos ter essa revelação. Então, trata-se dessa esfera da posição do crente, da posição daquilo que ele desfruta como resultado de estar em Cristo. Mas isso, pelo fato de ele ter recebido na sua vida a presença do Espírito Santo. Ele está em Cristo, mas ele só está em Cristo quando ele nasce de novo, quando ele é regenerado e quando o Espírito começa a derramar sobre a vida dele. O nascimento, a regeneração, irmãos, é o primeiro passo da vida cristã, pelo amor de Deus. Eu tenho o Espírito porque eu recebi quando eu nasci de novo, quando eu aceitei. Tudo bem, o Espírito só entrou em você, só foi derramado em você. Aí começa, amados irmãos, realmente um desenvolvimento de crescimento espiritual, de experiência, de maturidade e derramamentos de unção, de poder e capacitações, inclusive os dons, para você exercer a sua vida em Cristo Jesus. Então ele conquistou essas bênçãos para o crente, através da sua obra realizada na cruz do Calvário. Então, isso foi conquistado já na cruz do Calvário. Então você consegue pensar, você consegue imaginar, pensar que esses mistérios, como estão esses mistérios nas regiões celestiais? Isso se descobre espiritualmente, não intelectualmente. Você descobre espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo ele chega a dizer que ore por mim, para que no abrir da minha boca não seja anunciado somente o meu conhecimento, mas os mistérios do Evangelho de Cristo. Porque o conhecimento que Paulo tinha, todo o conhecimento, estudou com os principais homens, nomes da época, nas principais escolas. Sabe o que ele faz? Ele é humilde o suficiente para colocar todo esse conhecimento dele diante de Cristo como esterco, como nada. Como nada. Porque ele diz assim, eu anuncio o Evangelho agora, não com armas carnais, mas com armas poderosas, que eu recebi de Cristo, não com filosofias humanas, mas com armas poderosas, dons poderosos, para destruir as fortalezas do diabo. E onde se destrói as fortalezas do diabo, irmão? Nas regiões celestes, no mundo espiritual, na oração, na espiritualidade. Então, nós precisamos, como eu disse, não anula o intelecto, o pensamento da teologia, mas o que falta para a igreja hoje é mais poder, mais unção, mais espiritualidade, mais derramamento do Espírito, para podermos realmente batalhar nas regiões celestiais. Então, essa região que agora é acessível através de Cristo. O mundo espiritual é acessível só através de Cristo. Essa profundidade da riqueza, tudo que Cristo conquistou. Agora uma pergunta. Por que somos tão carnais? Por que tendemos a ser tão pensadores? Eu digo, irmãos, que há uma modinha hoje aí. Há uma modinha de simpatizantes com os intelectuais. E muitas vezes rejeitando realmente aquilo que é espírito. O que é espírito se bebe da fonte. Se bebe das escrituras, sim, e se bebe do Espírito. Então eu quero desafiar você a se atentar para isso.
Cuidado em só se alimentar dos intelectuais, mas eu oriento a você, biblicamente, se alimenta do Espírito, se alimenta das verdades da Escritura, vai na fonte, vai da onde produz tudo que é verdade. O que é verdade, irmão? Verdade, tudo que Deus diz é verdade, e ponto. O que Deus diz que é verdade, né? Então, por que somos então tão carnais, tão materialistas, tão consumistas? Porque estamos deixando de ser espirituais. Estamos deixando de buscar o Espírito. Estamos anulando a vida espiritual, deixando a vida de oração. Deixando a nossa vida de oração. Para receber essas bênçãos é preciso, então, estar em Cristo. E como nós estamos em Cristo? Estamos em Cristo pela fé. Então, a partir de que cremos em Cristo e estamos em Cristo, então logo somos herdeiro de Cristo de tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Tem um teólogo que diz, que é Francis Schaeffer, ele escreve: estar em Cristo, o que é a porção de todos os salvos, essa é a porção que Deus reservou, é participar de tudo que Cristo fez, de tudo que Ele é e de tudo que Ele já reservou para nós. Tudo, irmão. Estar em Cristo é se apropriar de tudo que Cristo fez, tudo que Ele é hoje, o que Ele derramou para a igreja e de tudo o que Ele nos entregará. E essa semana eu tenho orado, eu tenho falado para Deus: Senhor, se é direito meu, eu quero. Me faz mais espiritual. Abre os meus olhos, meus ouvidos. Me faça entender, me tira da carnalidade. Me tira somente de olhar com os olhos que contempla materialmente aquilo que eu vejo somente a metros de distância de mim, mas me faz ver aquilo que eu não estou enxergando. Então, estar em Cristo, amados irmãos, é uma das expressões chave dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, existe duas maneiras, duas verdades estreitamente relacionadas aqui, né? A verdade, primeira verdade, que se refere à posição do crente. Nós estamos em Cristo. Qual a sua posição hoje? A minha posição é estar em Cristo. Estou em Cristo. A outra verdade é a vida prática do crente. Se você está realmente em Cristo, você está em Cristo, como é a sua vida cotidiana? A prática dessa vida em Cristo. Reflete, você está em Cristo, a sua vida prática reflete a vida que você fala que está em Cristo. Então, em primeiro lugar, considera-se essa posição do crente. Essa posição, você está em Cristo. Então, todas as pessoas do mundo, amados irmãos, ela tem duas posições. Todas. Só duas posições. Ou ela está em Adão, ou ela está em Cristo. Não existe terceiro, meio termo. Você entendeu? Todas as pessoas do mundo de hoje, ou ela está em Adão, ou ela está em Cristo. Os que estão em Adão permanecem nos seus pecados e na sua condenação, na sua separação de Deus. Portanto, ele está sobre a condenação de Deus e da ira de Deus já determinada sobre a vida dele. Essa é a condição daqueles que estão em Adão e que não estão em Cristo. Mas não há nada neste mundo que essa pessoa que está em Adão, nada que ela possa fazer para agradar a Deus. Nada. Nada que ela possa fazer, ela vai atrair o favor de Deus. Porque ela não tem bondade nenhuma. Você está entendendo? A pessoa que está em Adão, fora de Cristo, ela está desprovida de qualquer bem, de qualquer bondade. Então ela não tem nada para agradar a Deus. E eu costumo dizer, era nesse estado que eu estava, na pior fase da minha vida.
não tinha nada para oferecer a Cristo. Foi nesse momento que Cristo me amou e se revelou a mim e me chamou. Por isso que eu sou eternamente grato a Deus, porque o seu amor, dessa maneira, me constrange. Me constrange, porque eu não tinha bondade nenhuma, bem nenhum para oferecer. E assim ele se revelou e me chamou. Nada. E não pode esperar, então, nada de Deus. E, com certeza, destinado à ira e merece a morte eterna e a condenação. Então, quando alguém se converte a Deus, não mais é considerado, olha só, ele muda de posição. Por isso que nós temos que entender, se nós estamos em Cristo, é um estado de posição. Você tem que entender isso. Então, quando ela se converte a Deus, Deus não mais o considera um filho condenado em Adão, um filho rebelde em Adão, um filho desprovido da graça em Adão. Antes, agora, Deus passa a olhar ele estando em Cristo. Estando em Cristo. E o aceita como filho por causa de Cristo. Pela fé em Cristo. Nenhum pecador que agora é crente, não é aceito por causa do que ele é em si mesmo. Ninguém tem bondade em si mesmo. Ninguém é bom em si mesmo, né? Mas porque simplesmente ele está em Cristo. Como somos salvos? Pela fé. Paulo diz, pela fé. Eu creio na obra de Cristo, eu creio no que Cristo realizou, eu creio que eu sou pecador e merecia condenação, estava sujeito à ira de Deus, mas eu creio em Cristo. Então, quando se está em Cristo, ele se comparece, então, perante Deus, o pecador comparece perante Deus, revestido, justificado, da dignidade de quem? Dele. Da bondade dele? Não. Então, quando você está em Cristo, quando você comparece diante de Deus, você comparece, amados irmãos, revestido e justificado da dignidade do próprio Cristo. Por isso que é importante entender, eu estou em Cristo, sou salvo por Cristo, Ele que me representa, né? Então, aí eu desfruto do favor de Deus, que é a graça salvadora de Deus, só momentaneamente? Não, para todo sempre. Para todo sempre. Portanto, a posição do crente se refere ao que ele é em Cristo, nunca nele mesmo. Irmão, quando o seu balãozinho começar a inchar, olha o fulano como ele prega, olha o fulano como ele exerce, olha como ele faz isso, ele vai... E ele vai se sentindo. Precisamos de alguém, irmãos, que nos confronte e venha com uma agulha santa e fure o nosso balãozinho inflado, para que nós nos murchamos e chegamos à tal da nossa insignificância, porque só somos porque Cristo é, porque nós estamos em Cristo. Só que tem gente que não entende isso. Não entende isso. Então, o segundo lugar, amados irmãos, o aspecto da vida prática do crente. Se você está em Cristo, qual é a sua vida prática, então, porque você está em Cristo? Isso se refere, sim, o que ele é em si mesmo. Se é a prática dele, isso vai se referir realmente ao caráter dele, à vida dele, o testemunho dele, que ele dá em Cristo. Essa é a prática cristã, né? Então, isso se refere ao que ele é em si mesmo, a sua posição em Cristo, presta atenção, a sua posição em Cristo é perfeita, porque Cristo é perfeito, porém, a sua vida em si mesmo, a sua prática é imperfeita. Por isso que você precisa da obra da santificação da sua vida. Você estando em Cristo, Cristo é perfeito. A sua primeira posição, glória a Deus, está em Cristo perfeitamente, né? Cristo é perfeito. Mas a segunda posição, quando se fala de si mesmo,
E aí entra suas imperfeições, suas falhas, suas incapacidades, dependendo de Cristo. Então a vontade de Deus é o quê? Boa, a de Deus. Perfeita e agradável, né? Então, a vontade de Deus, que é a prática do crente, deve corresponder cada vez mais com a sua posição. Então, a vontade de Deus na sua vida deve corresponder, se aproximar cada vez mais da sua posição que está em Cristo. Cada vez mais você deve se tornar semelhante a quem? A Cristo. Nunca corresponderá perfeitamente antes do dia que Deus nos chamar. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, né? Nós ficamos meio reflexivos, meio frustrados, porque nós nunca seremos perfeitos, irmãos, nessa terra. Nós só atingiremos a condição de varão perfeito quando estivermos no estado que Cristo está glorificado. Porém, existe esse processo que Paulo quer nos trazer, esse processo do crescimento espiritual, o processo da santificação, o processo da transformação na semelhança de Cristo. O processo funciona assim: nós éramos totalmente Adão. Quando recebemos Cristo, nós vamos deixando as características de Adão, do velho homem, entendeu? Olha só, Adão está aqui, você está aqui, Cristo está lá. Você recebe Cristo, quem que vai te puxando? Você vai saindo daqui, ó, e vai se aproximando. Isso se chama desenvolvimento, crescimento, até você chegar realmente na plenitude que Cristo quer que você alcança, né? Então essa transformação na semelhança de Cristo deve continuar, é um ato contínuo, enquanto estivermos aqui na terra. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, nessa luta contra o pecado, nessa luta contra as nossas inclinações, contra o nosso eu. Então, quando se compreende a diferença entre a posição do crente e o estado de prática e vida, aí, amados irmãos, nós começamos realmente o crescimento, o desenvolvimento. E quando você define o que é Cristo perfeito e o que é você imperfeito, quando você entende isso, né, e você tenta buscar em Cristo a viver um cristianismo, amados irmãos, mesmo com um coração imperfeito, mas buscando em Cristo, buscando sempre em Cristo essa melhor condição de glorificá-lo, de exaltá-lo na sua vida e prática. O que não pode, amados irmãos, ter essa distância enorme da vida de posição de fé que você diz que tem e uma distância gigantesca da vida de prática, né? Não pode, isso tem que, a cada ano que passa, você tem que ter um progresso. Isso chama crescimento espiritual. Você não pode se estagnar. Tem pessoa que está estagnada, não sai do lugar, não há uma transformação, não há uma conciliação da vida de fé com a prática, não há uma... Você entendeu? Então, vamos ver que a carta de Paulo aos Efésios, ela se divide em duas partes. Já estou terminando hoje. Domingo que vem nós vamos entrar já realmente naquilo que Paulo tem para nós, né? A primeira parte é que nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala da nossa posição, o que somos em Cristo. Em Cristo. Do capítulo 6 do capítulo 4 ao 6, vai falar claramente da nossa prática, da nossa vida, o que deveríamos ser em Cristo. Paulo vai nos mostrar o que somos. E depois ele vai demonstrar, agora eu te mostrei o que você é espiritualmente em Cristo. Agora eu quero te mostrar o que você deve ser, como você deve viver na sua prática. Por isso que lá em Efésios vai falar sobre até o relacionamento da mulher, dos filhos, com a igreja, da batalha espiritual, vai falar muita coisa. Então, a primeira parte que Paulo quer nos falar, ele quer falar da teologia.
Ele quer falar da espiritualidade, ele quer falar da doutrina, do conjunto. A doutrina é o conjunto de mandamentos e regras para que você depois possa viver a prática. Então, a primeira parte fala do conjunto da doutrina. A segunda parte se refere ao dever. Aquilo que você aprendeu da doutrina, o dever de você executá-la e exercê-la. Então, nesses primeiros capítulos que nós vamos ver, do 1 ao 3, a posição do crente, ela é descrita com várias frases que fala assim, Paulo sempre vai usar, em Cristo Jesus, você estando nele, em quem você está, que é em Deus. Então, nós vamos ver várias vezes essas frases, essas palavras. Nos 3 últimos capítulos, ele vai usar a palavra no Senhor. Aí ele já muda. No Senhor, para mostrar a responsabilidade, o compromisso do crente com Cristo, como Senhor da sua vida. Se ele realmente é Senhor, Paulo vai mostrar qual a sua responsabilidade e o seu compromisso com esse Senhor, que agora é o dono da sua vida. Para terminar, eu quero falar assim. Uma pessoa disse que a primeira parte dessa carta descreve o crente nas regiões celestiais e a segunda parte descreve o crente na cozinha. Olha que interessante. Na nossa linguagem, a primeira parte vai falar da nossa vida de oração, o nosso jejum, nossas batalhas espirituais. E a segunda parte vai falar realmente da nossa prática, da nossa cozinha, onde se trabalha, onde se realiza, onde faz, onde acontece, né? Onde realmente o trabalho se desenvolve, onde a prática realiza, né? Então, a carta aos Efésios nos mostra a vida espiritual e a vida prática caminhando lado a lado. Nós não podemos ser só espiritual. Ou não podemos ser só prático. Nós devemos ter a vida prática e a vida espiritual. Acabamos de vir de uma viagem entre os ribeirinhos no Amazonas. Fazemos a prática do Evangelho. Evangelismo de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Mas antes de sair para o evangelismo, todo dia nós tínhamos nosso período de oração, nosso devocional. Buscando a Deus. Buscando a proteção de Deus. Entramos em lugares realmente espirituais, que nós víamos com os nossos olhos. Os altares, os ídolos, as consagrações a ídolos. Nós estávamos em campo de batalha espiritual, exercendo na prática, mas com autoridade, unção, talentos e dons, capacitações que Deus nos deu, através do seu Espírito, para exercer o ministério.